Falem, observadores! Bem, vamos começar do princípio. A ideia de multiverso vem de muito antes do Major Malcolm William Nicholson ter a ideia de publicar histórias em quadrinhos em formato de revistas. Assim, a ideia de termos vários universos paralelos ao nosso datam do século VI a.C., mas muitos não sabiam se o filósofo pré-socrático Anaximandro acreditava em múltiplos universos ou se esses coexistem ao nosso ou são sucessivos. A palavra multiverso só veio a ser cunhada no final do século XIX pelo filósofo estadunidense William James, que seguia a corrente do pragmatismo, ou seja, acreditava que uma doutrina somente pode ser comprovada com a prática, tanto que seu uso para a palavra era voltado para o que ele considerava como moral confuso dos fenômenos naturais. Já outro filósofo estadunidense, David Kellogg Lewis, pensou no conceito de realismo modal, ou seja, a ideia de multiverso vem da aparência de outros universos se assemelharem ao nosso. Bem, fugindo do conceito filosófico e indo para o espiritual, as crenças antigas sempre viram um ser humano adorando a deuses e deusas, mas como se eles não habitassem este universo, mas vivessem em uma dimensão ligada à nossa. No conceito espírita, quando nossos corpos perdem a vida nessa dimensão, vão vivenciar uma outra vida em outra dimensão. Eu vejo a ideia de dimensões como parte de um multiverso, pois podemos dizer que tanto os deuses da antiguidade como esse conceito mais espiritual pode ser explicado como uma forma em outro universo, ou melhor, uma vida neste outro universo, o que ocuparemos essa nova vida. Ok, eu estou viajando aqui com isso quando o que eu quero falar é a ideia de multiverso na literatura fantástica. Em 1865, o escritor Charles Dodgson, mais conhecido como Lewis Carroll, publicou As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, onde sua personagem Alice embarcava em uma aventura em um universo diferente do nosso, vivenciando acontecimentos bem esdrúxulos e incongruentes com a nossa realidade. Tá, eu sei que Carroll queria mostrar algo como a fuga da maioridade, conotações mais sexuais e uso de entorpecentes, mas o lance é que a ideia de um universo onde animais interagem com os seres humanos e cartas ganham vidas é até interessante. Em 1900, o escritor estadunidense Lyman Frank Baum lançou a primeira parte de uma série de 14 livros sobre Oz. O primeiro livro se chamava O Maravilhoso Mágico de Oz e contava como a jovem Dorothy e seu cachorro Totó chegam a um lugar longe do Kansas, longe do seu tio Henry e da sua tia Anne, e este lugar é Oz. Graças a um tornado eles chegam lá e precisam enfrentar a bruxa má do oeste e seus macacos voadores ajudaram o espantalho a ganhar um cérebro, o homem de lata a ganhar um coração e o leão covarde a ganhar a coragem. E, para retornar ao Kansas, ela precisa da ajuda do mágico, que reside na cidade de Esmeralda, ao final da estrada de tijolos amarelos. Em 1904, o escritor e dramaturgo britânico Sir James Matthew Barrie lançou a peça de fadas Peter Pan ou O Menino que Não Queria Crescer, onde contava as histórias de 3 crianças, Wendy, Michael e John Darling, que se envolvem em uma aventura com o jovem Peter Pan, uma criança que os leva à Terra do Nunca, um local idílico onde existem fadas, piratas, indígenas e você nunca cresce. A localização da Terra do Nunca é meio incongruente, pois Peter diz ao Andy que, entre aspas, o segundo à direita e direto até de manhã. Bem, como o local somente pode ser alcançado através do voo, e eles voaram em direção às estrelas, pode-se pressupor
que no momento que Sininho solta seu pozinho sobre os três, permite que eles acessem o universo que se localiza a Terra do Nunca. Tá, é somente uma suposição, mas eu vejo como uma explicação mais coerente para a história. Em 1950, o escritor e teólogo britânico Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, iniciou as publicações de As Crônicas de Nárnia com o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Este último, por sinal, servia como um portal de acesso a um universo de fantasias, onde as crianças Peter, Susan, Edmund e Lucy Pevensie são considerados herdeiros do trono de Nárnia e precisam enfrentar a maléfica feiticeira branca e ajudar o majestoso leão Aslan. As histórias seguem por mais 5 livros, onde temos o envolvimento de outros jovens chegando a Nárnia, através desses portais. Todos esses clássicos da literatura fantástica e, por que não, infanto-juvenil, mostram as mais variadas formas de acesso a outros universos. Sim, Wonderland, Oz, Neverland e Nárnia são universos que as crianças acessam através das mais diversas formas. Quando vamos aos quadrinhos, começamos com a criação de Winston McCay, Little Nemo. A primeira publicação das histórias de Little Nemo em Slumberland ocorreu em 1905 no jornal New York Herald e sempre levava Nemo para viagens em Slumberland enquanto ele dormia, e sempre acabavam quando ele despertava. Ah, velho, mas são sonhos? Tá. Mas tem quem acredite que, através dos sonhos, nós acessamos outros universos e vivenciamos outras vidas. Sem contar que Nemo sempre retornava a Slumberland e tinha aventuras com seres recorrentes. Mas o que chegou a ser mais claramente um acesso a outro universo somente ocorreu em Flash 123, de setembro de 1961, da editora DC Comics, quando o segundo Flash, Barry Allen, acessa a Terra 2 com sua velocidade e termina conhecendo o primeiro Flash, Jay Garrick, iniciando as aventuras entre as Terras 1 e 2, que, com o tempo, a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça também acessavam outras terras, criando o famoso Multiverso DC, que existiu até a Crise nas Infinitas Terras, uma mega série publicada entre abril de 85 e março de 86, onde descobrimos que o monitor observa cada universo, desde a formação do Multiverso DC, graças a Crona, um ascendente dos Guardiões de Oa. O multiverso, ele foi desfeito e somente voltaria a existir durante a mega série Crise Infinita, publicada de dezembro de 2005 a junho de 2006. E, na minissérie seguinte, 52, alguns desses universos são mostrados. Mas, na minissérie Multiverso de Grant Morrison, conhecemos mais de como é o formato do multiverso DC atual. A DC Comics deu sequência à ideia de multiverso, ou melhor, a CW deu sequência ao multiverso com Arrowverse, ou seja, o universo de séries que iniciou com o seriado Arrow. No segundo episódio da segunda temporada, o Flash da Terra 2 aparece falando sobre o vilão Zoom, mostrando que o Arrowverse possuía um multiverso. As coisas aumentaram com o episódio 18 da primeira temporada da Supergirl, quando o Flash viaja ao universo da super-heroína. Os títulos dos episódios foram Flash de Dois Mundos e Os Melhores do Mundo, respectivamente. Depois disso, eles ainda se encontraram em Invasão, Crise na Terra X, Elseworlds e finalizaram com Crise nas Infinitas Terras, pois o multiverso do Arrowverso foi resumido em 5, sendo o Arrowverso o universo primordial. Em 2023 foi lançado o filme The Flash, com direção de Andy Muschietti. Tá, eu sei, ninguém gosta de me lembrar muito, mas ele mostrava o multiverso dos cinemas. Isso ocorre quando o Flash, interpretado por Ezra Miller, salva vidas durante a demolição de um prédio em Gotham.
Ele então termina alterando a realidade ao salvar sua mãe, e quando tenta fazer, ou melhor, desfazer o que fizera, termina causando uma instabilidade no multiverso, mostrando vários desses. Em 2024, as animações da DC Comics fizeram uma trilogia intitulada Crise nas Infinitas Terras com o seu Tomorrowverso. O título advém do subtítulo da animação Superman Man of Tomorrow de 2020. Na animação Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial, o Flash desse Tomorrowverso termina viajando para a Terra 2 durante a Segunda Grande Guerra e conhece a Sociedade da Justiça e o Aquaman. Essa crise nas infinitas terras do Tomorrowverso começou em janeiro de 2024 e não sei até quando se estendeu, não lembro agora mesmo. E no último episódio chegou a mostrar um pouquinho de cada universo de animações que existiram. Agora, já o conceito de multiverso também chegou a Marvel Comics a partir do Fantastic Four 51 de março de 1966, quando Reed Richards descobriu a Zona Negativa em um universo de antimatéria e se estendeu na Avengers 85 de fevereiro de 71, quando os maiores heróis da Terra precisaram enfrentar o Esquadrão Supremo, um grupo de super-heróis da Terra 5S, S de Supremo, S de Supremo, que viria a se tornar a Terra 712. Na revista Adventure into Fear 19, de dezembro de 73, em uma história do Homem-Coisa, escrita por Steve Gerber e com a arte de Val Maierik e Sal Trabani, surge o Congresso das Realidades, onde cada universo possui um representante e decidem os acontecimentos de forma democrática. A partir de fevereiro de 1977, a Marvel Comics iniciou a publicação da revista What If, onde o ato, o Vigia, mostra outras possíveis realidades do universo Marvel, criando vários universos alternativos também. Mas a menção de um número para cada terra do multiverso Marvel se iniciou na história do Capitão Britânia na Marvel Super Heroes 377 de setembro de 1981, escrita por David Thorpe, desenhada por Alan Davis. Mas a menção da Terra 66 foi na revista Daredevils 7, escrita em junho de 1983. Escrita por Alan Moore e desenhada por Alan Davis também. Em outubro de 1986, o editor-chefe da Marvel Comics, Jim Shooter, junto com outros roteiristas como Art Goodwin, Mark Goodenwall e Tom DeFalco, criaram um novo universo, apresentando novos personagens como Stigma, Força Psy, Trovão, Máscara Noturna, Justice, Merc e PN7. Tom DeFalco também se envolveu na criação da Terra 982, mais conhecida como MC2, na edição 105 da revista What If. Da Terra surgiu a Garota-Aranha, May Parker, filha de Peter Parker e Mary Jane Parker. Durante a minissérie Ultron Eternamente, escrita por Al Ewing e desenhada também por Alan Davis, conhecemos Daniela Cage, a Capitã América da Terra 15061. Em setembro de 2000, Brian Michael Bendis e Mark Bagley dão uma nova origem para o Homem-Aranha, para uma nova geração de leitores, e com isso iniciam a Terra 1610, mais conhecida como Universo Ultimate. Assim, Ultron Eternamente poderia ter sido a primeira crise do multiverso Marvel, mas somente em dezembro de 2014 veríamos algo tão grandioso quando uma crise no multiverso com o Aranha Verso. A saga teve 12 edições, sendo que a história principal ocorreu em 7 edições da Amazing Spider-Man. Na história, o vilão Morlun, um ser da Terra 001, que deseja tirar a vida dos totens do Homem-Aranha do multiverso, ataca. Ele tem a capacidade de absorver seus poderes e, com a ajuda dos herdeiros, consegue tirar a vida de 45 aranhas. Isso faz com que os Homens-Aranha sobreviventes criem um exército aranha e tudo chega ao fim quando Silk, uma heroína aracnídea criada no mesmo ano do princípio da saga, que tira ela
a vida do Morlun com uma adaga Totem, um artefato mítico que pode separar as aranhas de seus totens, fazendo com que percam seus dons. Então, em maio de 2015, durante o Free Comic Book Day, se iniciou a Guerras Secretas. A história tem como mesmo título a minissérie do meados dos anos da década de 1980, mas segue uma premissa diferente, pois vários Beyonders desejam a destruição do multiverso Marvel. E, para isso, cria vários Homens M, ou melhor, Homens Moleculares. Mas o Doutor Destino e o Homem Molecular original burlam as ideias dos Beyonders, o que causa uma contração do multiverso Marvel, chegando a destruir alguns universos, como Ultimate. Assim, eu não posso falar muito sobre a saga, pois tudo que eu li foi bem superficial, envolvendo até o Reed Richards do universo Ultimate e do universo original. Uma corporação de Thors, Destino dominando a incursão local, onde os membros de cada universo buscam sobreviver, entre outras tantas coisas. O que podemos compreender é que são vários os universos que participam de Guerras Secretas e vários deles sobrevivem ao final. A Marvel também estendeu a ideia de multiverso para os filmes do universo cinematográfico Marvel com Loki, uma série subsequente do filme Vingadores Ultimato, onde o deus da trapaça termina se tornando uma anomalia temporal e conhecemos várias versões deles, como uma Loki, que termina causando mais problemas do que trazendo soluções. Isso em junho de 2021, mas em setembro do mesmo ano estreou O Que Aconteceria Se, onde o Vigia, o Ato, apresenta as versões de vários universos, culminando em uma crise multiversal, graças ao Doutor Estranho Supremo e ao Ultron Infinito. As coisas foram na sequência, pois em dezembro de 2021 estreou Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde o Homem-Aranha se encontra com outras versões dele dos filmes anteriores para enfrentar o Duende Verde, o Doutor Octopus, Electro e Homem-Areia, entre tantos outros. Não vou dar mais spoilers aqui, lógico. No ano seguinte, em maio de 2022, estreou o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, onde a Feiticeira Escarlate busca encontrar uma versão dela no multiverso que tenha o mesmo que ela teve na minissérie Wanda e Visão, ou seja, uma família, mas o Doutor Estranho busca impedi-la. O filme é uma viagem de ideias e conceitos do multiverso cinematográfico Marvel, que vários fãs pediram, por sinal, como o Reed Richards interpretado por John Krasinski e o retorno de Patrick Stewart como Charles Xavier. Assim, em maio de 2018, Deadpool 2 brincou com essa ideia, mas ele não fazia parte do UCM. Até agora, quando em 2024 estreou Deadpool e Wolverine, trazendo o Deadpool na mira da AVT, sigla de Autoridade da Variância Temporal, fazendo encontrar com Wolverine e vários dos seus Deadpools num multiverso cinematográfico Marvel. Quando vamos para as animações, Rick e Morty tem trabalhado o conceito de multiverso de forma extremamente divertida. Multiverso é um conceito que foi desenvolvido há anos e cresceu em livros, filmes, seriados e em especial nos quadrinhos. A DC Comics começou a ideia, desenvolveu-a bem, se desfez dela e reconstituiu, mantendo-a em constante crescimento atualmente. Já a Marvel começou com ideias de o que aconteceria se, e com o tempo foi introduzindo os novos universos como Ultimate e MC2, até se estender para os cinemas. Hoje temos multiversos em Star Trek, Rick e Morty e, sinceramente, se tivermos uma visão mais ampla, até mesmo De Volta para o Futuro e os atuais filmes de Exterminador do Futuro seguem por esse caminho, como filmes como Gênesis, Destino Sombrio
e o recente seriado da Netflix, Exterminador do Futuro Zero, de Masashi Kudo e Mattson Tolley. Assistam, é muito bom. Que fogem da ideia da rebelião das máquinas, por exemplo. Eu admiro mesmo multiversos, pois possibilitam a expansão de universos e desenvolvem histórias que, sinceramente, não poderíamos seguir pela linha temporal tradicional, criando uma nova gama de fãs e admiradores. Se vocês querem ler, procurar, caçem todas essas histórias que eu falei aqui, caçem, procurem, que são histórias que multiplicam as ideias do multiverso. A DC fez algo muito interessante. Se desfez dele durante Crise nas Infinitas Terras, voltou durante Crise Infinita e mantém com o multiverso que, de certa forma, Grant Morrison desenvolveu. A Marvel quase fez a mesma coisa com Guerras Secretas, se desfazendo de vários universos. Fez algo parecido com o Aranha-Verso, se desfazendo de vários Homens-Aranhas. Mas ela ainda mantém, tanto que surgem constantemente novas histórias de universos alternativos na Marvel Comics, bem como na DC Comics. Estamos aí com o universo absoluto de Darkseid para mostrar isso. E esse novo universo Ultimate da Marvel Comics. Então, se deliciem, apreciem, leiam, busquem, assistam aos filmes também que eu mencionei, porque são filmes que trabalham esse multiverso. E como eu falei para vocês, eu ia trazer vídeos mais aleatórios desse tipo. E eu agradeço a todos, porque eu finalizo o vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que entra aí. Outra coisa que eu peço muito aqui, peço para você também, comenta aqui embaixo. Fala aqui embaixo se gostam desse conceito de multiverso, se não gostam. O que acham da ideia de multiverso, se eles são importantes para o desenvolvimento de novas histórias. Se vocês não acham que seja dessa forma, opinem. Fale aqui, desde que seja educado. Já tive que eliminar um recentemente porque não foi muito educado, então não façam isso. Não sejam deseducados, se essa palavra existe. Mas comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. Outra coisa que eu também peço aos meus observadores e peço também para você, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Vai na Torre. E não é inscrito ainda? Pombas, faz um grande favorzão para mim, aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clique nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficar nessa. Muito obrigado a todos vocês, até mais. Fui.